Monha, senti monha, na coruna, na coruna, Boa noite, meu querido irmão Acai, Cariri, Chocó, Fucaxó. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, você que é da aldeia, você que não é da aldeia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. Muito bem, o tema hoje é muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que a gente entende, que pode ser que eu não entenda muita coisa, mas vou falar daquilo que o coração sente. O futuro da Terra e da humanidade. Que questão, né? Deve estar mexendo com você. Que é cair. Que vai acontecer, né? Mas antes disso, vamos centrar no coração, buscarmos amorosamente o contato do nosso coração com energias do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, rogando aos nossos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, amor, sabedoria, para que possa dispensar a todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia, o pilar do raio dourado, amor, sabedoria, que ele entre pela nossa cabeça, desça pelo canal interno, se espalhe pelo sistema nervoso, pelo campo áurico, pelos nossos órgãos e venha parar em nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor, sabedoria do segundo raio, o raio mais importante do nosso sistema solar, justamente porque o nosso Sol é dourado. Saiba que existem outros sóis de outras cores. Dourado é quem está aqui nesse recanto do universo, nesse quadrante que precisa desenvolver o amor e sabedoria. Coisa que nós esquecemos em algum momento, mas que estamos sendo lembrados agora, felizmente. Muito bem, aqui ainda é o Irineu de Liberale, ainda sou... sei lá quanto tempo serei, né? Já fui outros nomes, tanto masculino principalmente, como alguns femininos, mas estou aqui tentando levar o meu barco, puxar minha carroça de burro que eu sou, eu tenho que ir na frente da carroça, ou a locomotiva do trem também, que às vezes a gente carrega devido ao trabalho que a gente escolheu como missão fazer. E está tudo certo, tudo beleza, tudo perfeito, tudo em harmonia. Aqui ao meu lado está a nossa querida cadelinha Júlia, mascote da aldeia, mas que ela não gosta de aparecer no vídeo, então ela fica aqui do lado sentada. Ela está aqui mais ou menos 1,5 metro de mim. Se eu tento trazer para o vídeo, ela vai ficar toda assim. Mas quem é da aldeia sabe que a Júlia, ela está aqui do lado acompanhando o nosso programa da aldeia. Muito bem, fiquei uma semaninha descansando. Fui para o meio do mato, fui lá para Passarga, perto de Catende, vou danado para Catende, com vontade de chegar, e consegui ficar uma semana sem viver a atribulação e a correria que é estar aqui em São Paulo, como diz o ex-presidente Sarney, São Paulo, vivendo aqui as histórias dos enfrentamentos que eu, como missão, talvez até kármica, não importa, escolhi estar realizando, mas eu precisava, depois de um probleminha de pulmão, de uma pneumonia que eu tive aí, sem querer, eu peguei, nunca tinha tido isso, foi bom ter descansado e agora estamos aqui, começando de novo, nesse dia 22 de julho, uma nova história, que esperamos levá-la muito bem até o final de dezembro, onde sairemos de novo mais um pouquinho para descansar e espero que você também. Muito bem, o tema de hoje é o futuro da Terra e da humanidade. Cacildes, a gente olha, se a gente for apenas escutar as mídias, mídia natural, tradicional, TV, rádio,
e os sites da internet. Não estou falando de mídia social, que aí então é pior. Porque se você é Trump ou Biden, se você é Ucrânia ou Rússia, se você é China ou Taiwan, se você for Bolsonaro ou for Lula, você está com um problema sério, porque você é odiado pelo outro lado, e outro lado, perante a visão dele, você está errado. Como talvez você ache errado do outro lado? Ok. Aqui a gente não tem partido, a gente tem um partido querido, Divino Mestre Jesus de Nazaré, que a gente tenta torcer por ele, segui-lo. Às vezes a gente não consegue porque a gente é um burro velho, mas em geral a gente tenta conseguir fazer e muitas vezes conseguimos, é muito bom isso. Então, que é o partido do equilíbrio, da amorosidade, da paz. Tentar ser justo, como é difícil para nós sermos justos, né? Situações que aparecem, circunstâncias que são colocadas à nossa frente, que você tem que tomar decisões na família, no trabalho profissional, com amigos, na tua vida afetiva, na tua vida espiritual. Que desafio você ser justo e ter a sabedoria da justiça, porque a sabedoria da justiça não é só falar a verdade, porque a verdade pode matar se ela não for bem aplicada. Ter a sabedoria da justiça com a generosidade e a compaixão junto, porque senão não é justiça, pode ser vingança. Presta atenção nisso, meu amigo, amiga. Ser justo não é despejar a verdade daquilo que você sente e que você pensa. Ser justo é sentir através do teu coração aquilo que é o equilíbrio de um bem comum. E se aquilo que você entende que o bem comum e que é justo para você não provoca dissensão, agressão, dificuldade e dores. Ser justo para um bem comum. Júlia, aqui, Júlia. Aqui. Aqui. Ela quer ir lá fora agora. A porta está trancada por causa de possíveis barulhos, né? Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho disso agora. O que é o futuro? Numa definição muito gozada, futuro é o tempo que vem depois do presente. Acho que você não sabia, né? Então futuro. Futuro é alguma coisa de algo que vai acontecer em algum momento. Aquilo que está por vir. Agora, vamos pensar no futuro do planeta Terra e da humanidade. Aí começa uma encrenca. Então, voltando àquilo que são as mídias dos noticiários e as mídias tradicionais, antes de 25 anos atrás. Depois agora as mídias sociais também. Quase tudo é tendencioso. Quase tudo. Agora, quando a gente pensa nos aspectos, estamos falando assim de um lado emocional e espiritual, talvez geopolítico também, mas a gente vai pensar numa coisa que está acontecendo e que a ciência tem falado ultimamente. Nós temos os processos do degelo, nós temos o processo do aquecimento solar, o aumento da luminosidade, porque a perda da energia térmica pelo núcleo do planeta, perturbações provocadas por outros corpos do sistema solar, alterações bioquímicas na superfície terrestre. Há teorias interessantes, inclusive comprovadas por universidades norte-americanas, a Universidade de Nova York, que a cada, em média, 150 mil anos, a Terra muda o polo. O polo norte, que fica em cima, vai descer para o polo sul, e o polo sul, que fica embaixo, vai subir para o polo norte. Porém, isso é feito por dentro do planeta, não é fora, na bola. Querida bola, melhor que uma bola de futebol, mãe Terra, mãe Gaia, mãe Pachamama, mãe Rosadora, é por dentro. A coisa faz assim.
E quando isso ocorre, dá uma transformação total. Além disso, nós sabemos que a Terra foi desviada no último, comprovado, no último dilúvio universal há 12.100, 12.200 anos atrás, quando deve ter ocorrido uma explosão atômica, uma explosão nuclear devido a guerras daqueles que eram os habitantes da Atlântida, a Terra saiu do eixo 44 graus. Ela diz que agora está por 27, 26, 25, 23. A Terra está voltando para o eixo e vai voltar para o eixo. Também dizem que quando a Terra estava no eixo, nós não tínhamos gelamento nos polos. Existia uma resfriação natural, mas não havia esse processo de o Polo Sul, menos 50, menos 60, menos 80 e Polo Norte também. Então vai voltar aquilo que era. Para voltar aquilo que era, a Terra não era do jeito que é agora. A Terra é do jeito que é agora devido ao último dilúvio. O que foi o último dilúvio universal? Dizem nas brincadeiras religiosas que choveu 40 dias, 40 noites. Eu não acredito nisso, acredito que você é grandinho também não. Pode ter chovido bastante. Porém, o que aconteceu foi, a Terra saiu do eixo, as águas subiram. As águas foram junto. Inundaram partes da Atlântida, sumiu, você não encontra nada. Onde havia uma instituição da Atlântida de muito progresso, era lá embaixo no sul, hoje chamado Polo Sul, que está coberto por bilhões de toneladas de gelo, que vai então desgelar para que ali seja a terra fértil, futura, que vai sustentar toda a humanidade. Naquele livro da Bárbara Marciniak, Mensageiro do Amanhecer, os pleiadianos, que a gente vai falar um pouquinho deles já, eles comentam que a hora que ocorrer o degelamento, porque é natural isso ocorrer, porque o ser humano provocou o desequilíbrio, não deveria ter ocorrido uma explosão atômica, e nós que estamos aqui fizemos isso lá. E os outros é a tua avó, ou a minha, não sei, não importa. Nós fizemos isso lá, a gente estava lá, humanidade. Então veja, a Terra vai voltar para o eixo. E segundo o livro Mensageiro do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, ele parece estar meio esgotado, mas eu recomendo, eu repito, Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, canalizada dos nossos queridos irmãos pleidianos. Eu, por exemplo, sei pela espiritualidade que eu sou um pleidiano. Estou na Terra vivendo uma missão de resgate da ignorância que eu fui enquanto fui um extraterrestre e não fiz a coisa certa, porque vários pleidianos, vários andromedanos, vários sirianos, vários arturianos, vários sei lá quem mais, lirianos, falimos. Os que não faliram já estão lá em cima, nos orientando. E os que faliram somos nós que estamos aqui. Ou seja, usamos o poder em excesso, em desequilíbrio, pelo nosso ego. Muito bem. Então, esse livro eu recomendo, Mensageiro do Amanhecer, de Bárbara Marciniak. Então, veja só, a Terra está caminhando no universo, ela não está parada. Todo o sistema solar, ela dá uma volta, se não me engano, eu acho que é 26 mil anos. O nosso Sol, esse Sol que está aqui, que a gente vê que hoje estava bonito, esse Sol demora 26 mil anos. Imagina aqui que tem um Sol central, essa mão esquerda é o Sol central, aqui está o nosso Sol, a mão direita. Então, durante esse Sol, é o Sol de Alcione, que é um sistema que existe. O nosso Sol, ele dá uma volta no Sol de Alcione. Esta volta demora 26 mil anos. E quando essa volta é completada, tudo muda. Vamos brincar, esse Sol de Alcione é o pai e mãe do nosso Sol. Tá? O nosso Sol é como se fosse um filhote desse Sol. E o processo é mais ou menos assim. Os planetas também têm as suas estruturas como uma família tem. Avô, bisavô, pai, mãe, filho, neto, etc. Os planetas também têm essa ordem, porque
existe uma sustentação energética para que um planeta seja criado. Veja, uma das necessidades evolutivas do planeta Terra é que ele interfere totalmente, devido à baixa vibração, no nosso sistema solar, nesses 8 ou 9 planetas que nós temos aqui. Então veja, vão ocorrer mudanças nos aspectos físicos, espiritual, poderão ocorrer, alguns dizem, até desencarnação em massa, tem até mensagem de Chico Xavier e de outros, e que o planeta Terra terá uma nova cara a partir de 2057 até 2060. Não falta muito, né? 24, 34, 44, 54, 33 anos, por aí. Então, até lá estará acontecendo. Alguns outros irmãos que estudam ufologia, que eu também leio, acompanho, estou falando aqui numa visão mais ligada à turma do Chico Xavier e mensagem que ele deixou. E não estou invalidando nunca o senhor Francisco Cândido Xavier. Respeito muito e honro a memória e a obra dele. Outros, porém, dizem que isso vai ocorrer muito antes. Quando vai ocorrer, não sei, também não importa. O que importa é o que eu faço hoje. Importa qual é a crença que eu tenho no meu coração para fazer com que o mundo interior meu se manifeste de uma maneira, entende, adequada. Há seres que afirmam, ligado aos extraterrestres, que não tem um caminho religioso de espiritualidade, mas tem uma visão e uma busca e contato, às vezes, com seres de outros universos. Que esse ano aqui, o ano que vem, vai ter o contato. Porém, o contato direito com os extraterrestres, aí eles vamos ficar sabendo o quanto os governos esconderam de nós, humanidade, a realidade extraterrestre para ter comandos e poderes sobre a população. Para que nós não saíssemos dos seus poderes, da manipulação de um grupo pequeno de pessoas muito endinheiradas, com bilhões e bilhões de dólares ou de euros, que comandam a vida planetária e que estão escondidas nas suas fortalezas, seus castelos, colocando 2, 3, 4, 5, 8 pessoas numa fileira sucessiva de ações para que tomem ações perante a vida, ou espalhem boatos, ou criem situações para que continue comandando o poder. Por exemplo, a pandemia de Covid fez novos bilionários. E a pandemia de Covid fez pessoas passarem fome. Bati o pé direito 3 vezes. Percebe? Justo. É esse o plano de Deus para nós, humanidade? Foi isso que o divino sagrado Jesus de Nazaré veio trazer para a gente? Não. Né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perdoai 70 vezes 7 e não julgueis para não ser julgado. Compartilhai a vida com amor. Né? Bom, então veja. A NASA diz uma coisa oficialmente. Se você encontra no site da NASA, você encontra isso aí na internet. A NASA diz que até 2029, e a NASA sabe dos contatos, eles comprovam, mas eles escondem ainda, porque o governo dos Estados Unidos ainda não permitiu que se revelasse a verdade inteira, porque ao revelar a verdade inteira, eles estão encontrando uma maneira de dizer que chegaram a uma conclusão, e não existe a conclusão que eles já têm de 1931, 32, 33, 34, quando houveram os contatos oficiais dos extraterrestres que se desceram aqui, se materializaram na terceira dimensão e falaram com o presidente dos Estados Unidos. Dizem também que aconteceu a mesma coisa com a Rússia. E eles não aceitaram a cooperação. E um pouquinho antes de lançar a bomba atômica também, Hiroshima e Nagasaki, aconteceu um outro contato. E eles não quiseram, porque dizem que a turma do Pentágono não deixou.
que é a turma que comanda os Estados Unidos da América, que são lastreados por aqueles seres bilionários que comandam o sistema e têm o Pentágono nas suas mãos. Teorias. Pode não ser verdade o que eu falei, eu posso estar falando uma ilusão. Eu acho que não é. Bom, então, em 1929 nós teremos o contato. Bom, então, começou a acontecer no planeta Terra, que está provocando enormes mudanças, a partir de 2012. O planeta Terra, lembra? 2012, calendário maia, começaria o terceiro milênio, foi mais ou menos por aí, exatamente não sabemos, que ninguém confirma, mas por aí sabemos que estamos no terceiro milênio dirigido agora pelas energias do sétimo raio da violeta da libertação e transmutação, querido mestre, amado mestre Saint-Germain, arcanjos Aniquiel e Santa Metícia estão na direção planetária. E o raio violeta, a libertação e transmutação, a nova era vai trazer definitivamente o equilíbrio. Só que isso tem um tempo para acontecer. Então veja só, isso a partir de 2012 começou então a Terra andando pelo universo, ela entrou num processo e num sistema que começa, conforme a Terra vai andando, existem radiações cósmicas. E começou então a partir de 12 a radiação chamada cinturão de fótons. Cinturão de fótons. Bom, o cinturão de fótons, segundo o que se sabe até agora, vem de uma estrela anã ultrafria com poderoso campo magnético. Não sei o nome da estrela, não sei onde que fica, eu sei que fica longe. Então veja, é um cinturão de radiação que foi observado fora do sistema solar pela primeira vez. O cinturão de fótons contém um campo vibracional de alta dimensão, onde então a humanidade será diretamente influenciada, elevando o seu campo vibracional e, consequentemente, a sua consciência. Então, observe as transformações que vão ocorrer no planeta Terra. Alguns dizem que vai ter mudança nos continentes. Não sei. Outros dizem que poderão ter desencarne em massa. Não sei. Outros dizem que a Terra volta para o eixo. Talvez saiba. Ok. Por quê? Porque a Terra está recebendo uma determinada irradiação do cinturão de fótons que visa aumentar o padrão da vibração da própria Mãe Terra e, consequentemente, de todos aqueles que estão no seu solo sagrado, humanos ou não. Um potencial de vibração extremamente elevada que abre a consciência de uma nova realidade que a gente não tinha até então. Por que os nossos irmãos extraterrestres, no mínimo 6 ou mais povos, estão atuando diretamente entre nós? Já vamos falar um pouquinho. Para a mudança do nosso DNA, para que o nosso DNA saia do sistema de carbono para filamentos cristalinos, como falamos outro dia no curso de Reiki. Os 12 filamentos cristalinos da hélice de cada DNA estão sendo transformados em 1.024 filamentos cristalinos, para que a vibração do filamento cristalino seja adequado à compreensão daquilo que está acontecendo, inclusive a nível emocional e espiritual. Numa transformação física, para que o nosso corpo venha atingir a consciência da quinta dimensão, um corpo que vai ficar mais sutil. Então veja, o cinturão de fótons, ele eleva as nossas vibrações da Terra e do ser humano. O que são os fótons? Os fótons são partículas que compõem a luz e podem ser definidas como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas.
Então, no eletromagnetismo, o fóton está presente porque o fóton é a luz que leva. E aí está acontecendo uma coisa assim, é como se fosse uma guerra constante de luz que desce o planeta sem parar, ininterruptamente, né? Recorrentemente, o tempo inteiro. E porque isso visa fazer com que a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a Mãe Rosa Dourada eleve a sua vibração junto com nós, seres humanos também, como a vibração também das plantas, dos animais, dos seres humanos, dos vegetais, então, né, dos minerais. Tudo está numa crescente vibração. E essa bagunça que está ocorrendo, vamos brincar aqui, vamos pegar assim, 4 segmentos. Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, Biden e Trump, Lula e Bolsonaro, pegando situações opostas. Essa bagunça que está vindo é porque está saindo para fora de cada um de nós partes que estavam escondidas de momentos que a gente foi Lula ou Bolsonaro no passado, ou foi Biden e Trump, ou foi Rússia e Ucrânia, ou foi palestino ou judeu. Ou seja, vivemos momentos de conflitos opostos. Os conflitos não perdoados voltam às vezes como ódios, voltam às vezes como necessidade de revanchismo. Eles estão aí. Então veja só. A Terra está ligada, nós falamos que a Terra, a cada 26 mil anos, tem aqui o Sol de Alcyon. Alcyon está ligado à constelação de Pleiades, a qual eu e muitos de nós que estamos aqui na Terra somos oriundos. O Sol está aqui, o planeta Terra está aqui. Todo o sistema solar demora 26 mil anos para dar a volta. Então veja só, essa estrela de Pleiades, que está no Sol de Pleiades, lá, um dos sóis de Pleiades, chamada Alcione, ela tem apenas uma irradiação de 1.400 vezes maior que esse Sol que está aqui. Tenta imaginar a potência disso. É uma coisa assim, é uma temperatura acima de 13 mil graus. Então veja, o que são as Pleiades? As Pleiades são um conjunto de estrelas situadas na constelação de Touro e dentro delas está Alcyon ou Alcione, que é esse Sol que nós estamos falando. Então, o nosso Sol é uma estrela da constelação localizada aproximadamente a 28 graus de Touro. E ele leva, como a gente falou, 26 mil anos para dar a volta no seu pai, mãe Sol, que é o Sol de Alcione. Então, esse movimento é conhecido como o processo dos equinócios. Cada vez que dá esse movimento e termina, estamos terminando agora, nesse século aqui, não é no século passado nem no futuro, é no século agora que nós estamos. Nós estamos, qual século agora? 21, né? 21, 22. Então, nós estamos terminando aqui agora. Então, o que ocorre? Ao terminar, nós começamos uma nova fase. Inicialmente é uma fase de muita paz. Nesse momento que vai ser de novo voltada à idade de ouro do planeta Terra. E quem está ajudando? Então vamos lá, vamos começar. A gente sabe que existe no mínimo 6 grupos de seres extraterrestres que estão atuando violentamente aqui na gente no sentido positivo para ajudar a posição extraterrestre. Além da força e a luz do Mestre Jesus, do Arcanjo Miguel, do comandante Astacheran, da Confederação Galáctica, do Conselho Galáctico, existe então os seres extraterrestres de 6 povos
principais. Não quer dizer que não tem o sétimo, o décimo, o centésimo ou o duodécimo, não. Os 6 principais, que a gente sabe. Pode ter um sétimo, oitavo que eu não sei. Eu só estou falando daquilo que eu consigo atingir de compreensão. Então, os pleidianos. Então, Pleiade está localizada na chamada constelação de Touro. Estou falando de astrologia, falando de astronomia e não astrologia, chamado constelação de Touro. Os sistemas estelares de Pleiade são os lugares de origem dos pleiadianos, né? Esses seres são extremamente conectados ao chakra do coração. Espalham amor incondicional. São atraídos por assuntos relacionados ao estudo espiritual e à cura da alma. Possuem a criatividade ativa, valorizam e amam a natureza. Viva os pleiadianos, querido meu povo amado. Sua força e equilíbrio de pleiadianos colaboram para promover a união entre os humanos. Esse é um. Segundo, que eu sei, andromedanos tem origem numa outra galáxia chamada Andrômeda. Esses seres valorizam e são defensores da liberdade e da autonomia. Têm grande senso de justiça e detestam manipulações. Acreditam-se que os andromedanos nos auxiliam principalmente nos movimentos de mudança social. Os 2. O terceiro, Sirianos. Os Sirianos pertencem aos sistemas estelares de Sírios. Tem Sirius A, Sirius B, localizado na constelação de Canis, do Cão Maior, né? Os sirianos são muito intuitivos e sentem-se atraídos por assuntos relacionados à arte, ao misticismo, têm afinidades com literaturas, fantasias, simbolismo, xamanismo e práticas místicas. Os sirianos atuam como guardiões e protetores da natureza. Sirianos existem seres com aparência de leão, seres com aparência de cachorro e outros animais. Os sirianos não têm aparência humana como nós. Os sirianos são parecidos com animais, com corpo parecido com o ser humano, mas com o rosto de animais. Profundamente amorosos. Muito bem. Então, tem também o povo de Órion. Órion. No Órion existe também uma turma que é da escuro. Nós vamos falar da turma que é do claro, de Órion, né? É a mesma coisa aqui, vamos imaginar, na Terra tem a luz e a sombra. Lá também tem alguns sistemas de Órion, alguns planetas que ainda se compactuam com a sombra, que estão invadidos por seres da sombra, como a Terra estava até recentemente e foi expulso pelos extraterrestres, pelo comando Ashtasheran. Então, o sistema estelar de Órion, localizado na constelação de Gêmeos, abriga os Orianos. Esses seres têm grande força de vontade, sede por conhecimento e buscam aprendizagem consciente. São disciplinados, possuem perfil analítico e competitivo. Eles vêm na Terra para ajudar a levar as ambições, motivando os humanos a se tornarem suas melhores versões de si mesmos. Órion. 4. Tem um outro lugar que são, segundo a espiritualidade, quando ele se refere à espiritualidade amiga, querida, que acompanha o meu trabalho, eles chamam os arturianos dos amorosos seres azuis, porque eles são azuis e são amorosos. Então, os arturianos são um sistema estelar antigo, bem antigo, conhecido como Arcturus, localizado a 23 anos-luz de distância do nosso sistema solar. É uma das raças mais conhecidas por sua elevada sabedoria e intelecto evolutivo. Eles valorizam o conhecimento acadêmico, possuem grande empatia e sentem afinidades com os assuntos relacionados à metafísica e à paranormalidade. Os arturianos colaboram com o desenvolvimento por meio da sabedoria e do conhecimento. O sexto é um povo que muito pouco, são seres que a gente muito pouco ouve falar, chama de Óptia.
Optia fica a 195 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O sistema de Optia é composto por 5 planetas e uma estrela. Eles também têm contato conosco, trazendo a sua consciência, a sua disciplina, a sua amorosidade para ajudar o desenvolvimento do planeta. Também tem, que eu sei, Greys da luz. Tem Greys que são da luz e Greys que não são da luz. Tem também reptilianos positivos que trabalham para a luz também. Não tem só reptiliano negativo. O que é isso então? Esse conjunto, junto com os queridos mestres ascensos, estão dando sustentação para que, seguindo um plano da fonte Pai-Mãe, a Terra passe pelo momento de transformação, não seja destruída, que a ignorância não vai tomar conta do futuro da Terra. Esses seres que querem soltar bombas e destruir não vão conseguir, porque o plano divino determina que acabe esse livre-arbítrio com relação à Terra das pessoas que tentam destruir esse templo sagrado da Pachamama, Mãe Rosa Dourada, Mãe Gaia. Isso não irá acontecer. Há um planejamento futuro feito pela espiritualidade e a gente sabe que o sagrado divino Mestre Jesus de Nazaré, Samanda ou Yeshua, está no comando da transição planetária. Equipes, Arcanjo Miguel, Comando Astacheran, todos esses seres que estão, pelo que eu sei, a Confederação Galáctica se reúne aqui fora do planeta. Em alguns momentos, quando eles vêm na Terra, eles se reúnem junto com os mestres ascensos na metrópole do Grande Coração, que é comandada pelo mestre Ramatiz, que fica em cima do Brasil, perto do Planalto Central, que é uma cidade espiritual onde os seres da luz têm acesso totais para decidirem o futuro da humanidade. Porque esse padrão do futuro da humanidade que estava em outros países já foi passado para a consciência do povo brasileiro. Só que a gente tem muito machucado numa cura kármica. Nós fizemos muitas coisas erradas com os índios. Nós fizemos muitas coisas erradas com os negros ou pretos, agora se chama de preto, com a escravidão. Então estamos resgatando como nação uma parte que ficou pendente das injustiças praticadas. Mas o plano divino está atuante e o plano divino vai colocar os valores adequados no momento certo. Por isso, eu, Irineu, acredito no futuro da Terra. E mesmo que um vulcão passe aqui no meu vizinho, na minha casa, eu vou continuar acreditando que tudo que está acontecendo, mesmo que possa em algum momento me atingir, é para um bem comum. Confie, porque Deus está no comando através do sagrado Mestre Jesus. E toda essa espiritualidade está aí para promover a transformação e proteger principalmente aqueles que têm uma missão a cumprir. Confie no amor divino que comanda a nossa vida e no futuro dessa gloriosa Mãe Terra, Mãe Gaia, Mãe Rosa Dourada. Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. Se você quiser, até quarta-feira agora, hoje é segunda, dá tempo de você participar do ritual da ayahuasca, tá? E temos algumas vagas abertas, então se você quiser, entre no site da aldeia, olhe lá, falando do ritual da ayahuasca, manda um e-mail até quarta-feira, você pode se inscrever para estar no próximo sábado agora, dia 27, conosco em Araçariguama, participando de mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Quinta-feira agora, a roda de cura, aqui no bairro de Ipiranga, e se você quiser, venha conosco e será uma alegria tê-lo conosco. Agradeço a sua presença e seu carinho, um beijo no coração de todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.